Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, caríssimos e amados irmãos e irmãs, paz e alegria no Espírito a todos vocês. Deus vos abençoe. Vamos ouvir o Evangelho que está em Marcos 3, de 1 a 6. Jesus entrou de novo na sinagoga e havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem de mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, hoje o Evangelho nos narra que Jesus, ao entrar na sinagoga, entrou de novo, sempre está ali na sinagoga, e na sinagoga ele encontra um homem com a mão seca. E alguns observavam para ver qual seria sua ação. Era sábado e não era permitido fazer qualquer trabalho nesse dia. E eles entendiam que fazer uma cura era trabalho, era um tipo de trabalho, fazer cura. E na visão de alguns judeus fundamentalistas, agir em prol de alguém era um trabalho, e isso a lei não permitia. E fechados à verdade e bloqueados por suas ideias fixas, eles tramam a morte de Jesus. Assim acontece conosco. Se nos fechamos à verdade, matamos a graça de Deus em nós, nos cercamos de nossas fantasias, alimentamos-nos de nossas ilusões e nossas mentiras. Aqueles que estavam ali na sinagoga não aceitavam Jesus e sua palavra, porque a palavra de Jesus, seu jeito, os incomodava, tirava-os da zona de conforto. E Jesus, uma vez, sem se importar para que os outros fossem pensar, disse àquele homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E o procedimento dos fariseus os tornava insensíveis, indiferentes ao sofrimento alheio. Havia um irmão que rezava todos os sábados com eles, que sofria ao seu lado, e eles não enxergavam. Cuidado, irmãos, para que a nossa oração, muitas vezes, voltada para Deus, e achando que está agradando a Deus, porque nos esquecemos do irmão que está do lado. Prestemos atenção naqueles que estão ao nosso lado, irmãos. Façamos da nossa religião uma religião que realmente está voltada para o alto, mas que está voltado também para olhar para o lado, para não pisar por cima não passar por cima dos outros, não fazer dos outros escadas ou trampolim para subir ou aproveitar das pessoas. Olhemos para o lado para ver que do nosso lado pode ser que alguém esteja sofrendo e que a nossa ação ela deve se voltar para aquele que sofre. Agrada a Deus? Desagrada a Deus? Talvez até a gente se justifique dizendo aquela famosa frase: ah, mas Deus quis assim. Jesus desmascara aquela insensibilidade dos fariseus e também as minhas, as nossas. Como podemos rezar tranquilos quando observamos ao nosso lado pessoas que estão sofrendo, sem estendermos
sem que estendamos as mãos a elas. E Jesus, ao se deparar com o sofrimento alheio, ele não se conforma. Não incentiva a pessoa a um conformismo ridículo, que muitas vezes só se preocupa consigo mesmo. Não. Nós temos que aliviar, e é só para aliviar a consciência com um conformismo ridículo, para não fazer nada em prol do outro. Jesus não se preocupa com o que os outros irão dizer. Estende a mão. E ao estar com a mão seca quer dizer, é uma fé sem obras. Era justamente aquilo que os fariseus estavam ali. Aquele homem da mão seca era símbolo dos fariseus, era símbolo daquela religião que já não produz, era estéril. Cuidado para a gente não fazer da nossa oração uma oração estéril, uma religião estéril, que é muito bonita, cheio de muitas pompas e ritos, mas vazia por dentro, oca por dentro, porque é uma fé sem obras. E a obra da fé é o amor, é a caridade. A fé nos abre a Deus, nos faz proclamar a nossa fé no Deus da vida. E com as nossas mãos, as mãos se abrem para servir, para ajudar aqueles que sofrem. E onde há sofrimento e não há solidariedade, Deus não pode estar ali. Onde se fala de Deus, mas não tem verdadeiro amor, a caridade cristã, aquela caridade que nos leva a fazer o bem para o outro, não porque merece, mas por causa de Deus, ali Deus não está, mesmo falando de Deus. Pode até ter oração, pode até ter belas pregações, mas não tem Deus. Fala-se com Deus e fecha-se aos irmãos. Não é religião. Estendamos as mãos para aqueles que precisarem de nós. Não fechemos os olhos, não fechemos as mãos aos irmãos. Coração fechado, as mãos também se fecham. Coração aberto, mãos abertas. Rezemos, pedindo: tornai-me sensível, Senhor, solidário, aberto às necessidades dos meus irmãos e irmãs, que em nosso meio, que em nossas comunidades, tenhamos as mãos estendidas para acolher quem chega e cuidar daqueles que estão ao nosso lado. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.